Você sabia que antes do inverno, milhões de pássaros e insetos que estão nas latitudes mais extremas não voam em direção ao Equador, mas em direção aos polos? E que aqueles animais que receberam dispositivos de rastreamento perdem o sinal de rastreamento? Você já se perguntou se as datações dos artefatos arqueológicos usando carbono 14 realmente estão corretas? Você sabia que a grande pirâmide de Gizé é capaz de coletar e concentrar a energia eletromagnética em suas câmaras e em sua base? E que, de acordo com a fisioeletricidade, consegue-se produzir corrente elétrica, unindo água e isolando com pedras de calcário branco? Você já se perguntou se toda vida tem um ancestral comum? E que esse ancestral nem de longe ganhou vida em 10 mil anos? Você sabia que as informações genéticas do nosso DNA são memórias? E que essas memórias registradas vão além da genética e dão informações sobre nossa alma? Você sabia que a Bíblia é um amontoado de lendas e mitos e que trazem verdades universais? E que essas mesmas verdades são contadas em várias tradições ao redor do nosso planeta? E que esses textos alegóricos de outras tradições, juntos, desvendam nossas origens, a evolução da humanidade e os mistérios da alma humana? O ser humano, o ser mais avançado do planeta, cuja origem continua sendo um grande mistério. Uma origem misteriosa e obscura que tem sua resposta em um único lugar. Um local onde se registrou tudo o que sabemos e de onde viemos ao longo de várias e várias eras. Nós, humanos, sempre tentamos decifrar nosso passado com base no que encontramos de nossos antepassados. Muito se perdeu. Nossa memória foi apagada. E algumas destas civilizações mais antigas se encontram sobre as areias dos desertos, das montanhas e no fundo dos oceanos, aguardando serem descobertas pela humanidade. Sempre nos perguntamos: de onde viemos? Qual é a nossa origem? A maioria das respostas sempre vem prontas e acabadas, contaminadas, eivada de vícios, limitadas a determinada religião ou ainda se curvando a teorias científicas. Mas nesta série vamos te dar uma perspectiva única, diferente, cronológica ao longo das eras. Retornaremos ao lugar mais profundo, às origens da consciência humana, à nossa memória racial, à nossa consciência coletiva. Voltaremos em um período que as limitadas ferramentas da ciência moderna não conseguem alcançar. Iremos traçar a evolução antes do surgimento da raça humana, voltando aos primórdios das eras, às raças raízes de Lemúria e de Atlântida, terminando no tempo de outra evolução, a nossa atual, uma evolução que já começou. Utilizaremos das várias disciplinas como a astronomia, a arqueologia, antropologia, fazendo um paralelo com o cristianismo, budismo, hinduísmo, gnosticismo e outras tantas tradições. Vamos desde o surgimento do sistema solar, culminando em sua organização, até a nossa existência atual. Te desafiamos a pensar e a mudar a forma como vemos nosso passado. Desta forma, veremos como as limitações religiosas, culturais e educacionais se impuseram e cegaram a humanidade. E entenderemos que a ruína de tudo isso já começou. Estamos diante da oportunidade de abrir a porta que te levará à iluminação planetária. Uma visão mais ampla, mais abrangente do autoconhecimento e aprendizado, a fim de descobrir nosso pedigree divino
A origem da alma humana, um dos maiores mistérios da vida. A evolução. A evolução tem início bem antes do surgimento da raça humana. Se olharmos para uma flor que se abre lentamente, nascendo a partir de uma semente, como podemos saber se é ela quem predetermina sua transformação física? Quem ou quem impulsiona o desenvolvimento de suas formas? Quais as forças invisíveis ou forças espirituais determinam a produção do seu perfume? Assim somos nós, a raça humana. A ciência convencional insiste em sua doutrinação ideológica. A evolução se deu como pré-condição da existência humana. A doutrina secreta aponta, demonstra e confirma nossas origens pela Bíblia quando interpretada com os olhos esotéricos, com as lendas, os mitos, com as tradições e os documentos mais antigos do planeta. Época em que a ciência, como conhecemos, nem pensava em existir. Nós humanos somos como uma flor. A flor nasce de uma semente e continua sua evolução. As origens da raça humana têm sua semente e dentro dela há uma raça seguinte. Mas como evoluímos? Quem determinou nossa evolução? Quem nos fez? Quem nos criou? Quem nos garante que viemos do pó e ao pó retornaremos? Quem nos garante que nossos criadores não foram os gigantes do Velho Testamento, os mesmos dos antigos documentos Vedas e dos hindus? Os grandes mistérios de nosso passado podem ser desvendados usando as inúmeras chaves existentes. Existem várias chaves. Chaves para o passado, chaves para o presente, chaves para o futuro. São 7 chaves, assim como 7 raças raízes e 7 grandes ciclos. É na simbologia que as chaves se encontram, porque nela há poder. Os símbolos incluem as palavras, que incluem as ideias, que incluem os conceitos, e esses conceitos são os que criam nossa realidade e nosso futuro. E cada símbolo ou cada alegoria possui 7 chaves que abrem a porta de entrada dos mistérios. Cada chave deve ser girada 7 vezes para chegar à sabedoria sem idade. A sabedoria eterna é a filosofia perene. Ela é eterna por si só, por causa do tempo. Não tem idade, então é eterna, infinita. Um tempo, um espaço que em curso as mesmas verdades aparecem. O tempo inteiro, durante todo o tempo, as mesmas. A sabedoria sem idade se materializa através da mitologia. Os conhecimentos e ensinamentos foram transmitidos por grandes sábios, mestres da sabedoria, presentes nas tradições espirituais que existem universalmente ao longo das eras. E é nelas que estão as chaves. Existem outras chaves, como a psicologia, a fisiologia, a metafísica, a astrologia e a geometria sagrada. As 7 chaves, giradas 7 vezes, quando sintetizadas, nos esclarece a evolução da consciência humana, o propósito da alma e sua existência. A ideia de pensar que nossa humanidade tenha 18,6 milhões de anos, além de parecer ridícula ou mera loucura, leva à descrença. A descrença é porque nos encontramos em um estado de ilusão total. Ao longo dos milhares de anos, somos condicionados a pensar como querem.
Somos bombardeados por pensamentos errados, propagandas religiosas, ignorância e carência educacional e espiritual. A mente concreta da humanidade foi, de certo modo, desenvolvida em nossa quinta raça raiz. Boa parte foi desajustada porque não reconhece facilmente o que é sutil, apenas o que é tangível. A história, com suas numerosas evidências de civilizações passadas, se encontra totalmente embrulhada. A ciência e a teologia continuam ignorando. Nos aproximamos do ciclo astronômico de Aquário. É quando os antigos mistérios serão restabelecidos após milhares de anos ocultos dos olhos e ouvidos da humanidade profana. Os dogmas científicos e teológicos impuseram amarras à humanidade, ignorando as antigas tradições que detêm as chaves de muitos desses enigmas. A humanidade está na entrada da iniciação nos mistérios e na consciência superior. Há várias peças soltas que podem ser reunidas. Os fatos podem ser ligados conforme encontramos confirmados na literatura e na história antiga. E iremos juntar todos eles. Nos documentos mais antigos na literatura ancestral dos Puranas hindus, no Rig Veda, no Mahabharata e no Ramayana, estão as chaves de nossas origens. A tradição hindu é a mais antiga das nossas raças atuais. No Purana podemos ver o significado e a ordem cronológica, contando as gerações de Manus e as sequências de suas reencarnações. Tudo de maneira clara. As características de certas raças, seu objetivo e evolução, vemos no Manu. Esse livro milenar nos conta a história completa da criação. A cronologia das eras divinas, dos heróis até a era do homem na Terra. A antiga tradição egípcia faz o mesmo com todas as listas de reis do passado. Listas que eram registradas com muito cuidado, documentando raças e sub-raças até chegarem à antiga Atlântida e a Lemúria. A quinta raça raiz está presente palavra por palavra na Gênese do Antigo Testamento, ou na Cabala, o antigo livro dos mistérios. Assim como Adão, Caim e Sete estimularam as evoluções dos diversos ramos raciais na raiz, os mesmos encontramos nos Manus hindus. No livro do Apocalipse, temos as 7 raças na forma de 7 reis, dos quais 5 caíram e outros que não chegaram. Refere-se às 5 raças-mães que passaram, e os que não chegaram são a nossa 6ª raça atual e a última, a 7ª raça raiz. Tanto o Novo quanto o Velho Testamento fazem referências às 7 raças da Terra e aos 7 ciclos. A interpretação correta da Bíblia, usando a ciência secreta, é algo pouco conhecido, pois não há nada escondido que não se torne manifesto e nada oculto que não seja desvelado. A mitologia está presente nas antigas tradições do mundo. A antiga tradição grega era uma verdadeira biblioteca que reunia sabedoria e sanidade. Os gregos atribuíam a Atlas, filho de Poseidon, 7 filhas que são as 7 sub-raças de Atlântida. Se tratam das mães de heróis famosos que fundaram muitas nações e cidades. As 7 filhas de Atlas também são referidas nas 7 Pleiades que estão conectadas com outras nações que foram moldadas pelos eventos passados e a trajetória de vidas anteriores conforme a lei kármica universal. Os gregos dividiam as raças raízes em idades: ouro, prata, bronze e ferro. Igualmente fazem os hindus por ciclos: Satya Yuga, Tetra Yuga, Depara Yuga e Kali Yuga. As fontes da sabedoria sem idade continuam ocultas na mitologia e nas religiões universais. Na mitologia grega, temos referência às últimas sub-raças da raça raiz de Lemúria, como os Ciclopes, os gigantes de um só olho. São narrativas semelhantes ou, em sua maioria, iguais em diversas culturas do mundo, que indicam consistência e veracidade dessas histórias antigas que estão na consciência coletiva da humanidade.
As chaves dos mistérios estão nas mitologias de todas as tradições. Nelas estão as histórias de todos os planetas personificados em seus deuses. A mitologia é uma linguagem universal, assim como a música e os números. E com ela podemos compreender os arquétipos dos deuses. Nas mitologias do Oriente e do Ocidente é onde encontramos o elo perdido da humanidade. A história nunca contada, a história secreta do mundo, derrubando em milhares de anos as datações que a ciência, a Bíblia ocidental, de que a humanidade tem apenas, no máximo, 10 mil anos. Ignorar as verdadeiras origens da humanidade é desconhecer a fonte divina, a natureza da alma humana e a evolução da consciência. Os inúmeros artefatos arqueológicos datados com mais de 100 milhões de anos pela própria ciência moderna demonstram mais do que contradições, provam pleno desconhecimento e descontrole. Tudo isso está desmoronando. Quando essa lógica mudar, a ciência secreta se unirá à ciência convencional e ao sexto sentido, que está na sua fase inicial de desenvolvimento. Hoje já falamos em auras, chakras e forças invisíveis da natureza, embora ainda não reconhecidas ou imperceptíveis pela maioria. O sistema de crenças impôs à humanidade uma camisa de força, doutrinando e moldando o pensamento. A aceitação inquestionável e discriminatória das autoridades da ciência moderna e da religião leva a humanidade ao conformismo. Existe um princípio ilimitado que não muda. É uma realidade absoluta que vem antes de todo ser manifestado, condicionado, que está além do pensamento humano. O universo manifestado está contido nesta realidade absoluta. Todo o esquema cósmico, planetas e constelações fazem parte de um grande plano, onde acontece a contínua expansão de consciência. Por isso, Buda disse: véu após véu cairá, mas véus sobre os véus permanecerão. O cosmos observa as inteligências e as hierarquias. Por isso, em muitas tradições, a possibilidade de existir uma ordem nos mundos é mais do que evidente. Todos esses elementos indicam a óbvia ideia que não podemos ser os únicos seres com inteligência criativa na imensidão de mundos. Ao longo das eras, o planeta Terra passou por ciclos. Grandes períodos de evolução. Esses ciclos são chamados de rondas ou manvantara. Os hindus os chamam de globos, cadeias e esquemas da evolução da Terra. Existem ciclos ou rondas que correspondem a cada encarnação de planta ou globo do chamado logos planetário. 7 são os ciclos, nos encontramos no quarto, que levou cerca de 1930 milhões de anos. Esse ciclo se divide em outros 2 menores, cada um com 317 milhões de anos, chamados de manvantaras. Manvantara pode significar qualquer ciclo entre 2 manus. O manu é um ser que determina um arquétipo para uma raça em particular. Desse modo, os 7 ciclos são oportunidades para que as mônadas encarnadas no planeta ganhem experiência. Assim vão encarnando nas várias raças raízes, sub-raças e ramos raciais. Neste diagrama do sistema terrestre, há 7 círculos grandes chamados cadeias. Dentro de cada um desses círculos grandes estão 7 círculos pequenos chamados de globos. Os planetas são chamados esquemas, porque detrás do planeta visível há uma série de mundos de uma matéria mais sutil, chamados globos e cadeias. Um esquema planetário contém em si o microcosmo de todo o sistema solar. O nosso logos planetário é quem anima a nossa Terra física. Sofre muitas encarnações que são chamados períodos globais. Existem 7 globos que são contidos em cada uma da cadeia de globos. Essas 7 cadeias em um esquema totalizam 7 vezes 7, que equivale a 49 globos. Elas representam encarnações de vidas passadas e futuras que chamamos de logos planetários,
ou simplesmente de Deus. A atual encarnação da Terra é a cadeia número 4 da cadeia central das 7 cadeias. A terceira cadeia também é chamada de cadeia lunar, uma encarnação anterior da Terra, da qual a Lua hoje é uma remanescente lembrança. Por isso, as rondas, os globos e as cadeias referem-se ao quadro geral da evolução. Se estamos considerando todo o sistema solar como uma encarnação de uma grande vida que emana de Sírius, então podemos entrar um pouco mais dentro do sistema solar. Todas as plantas do sistema solar são consideradas no esquema planetário, e dentro desse esquema existem os globos e as cadeias. Cada esquema planetário particular é um microcosmo do sistema solar inteiro para vários globos e cadeias dentro do esquema da Terra, chamado de a cadeia de Netuno ou globo de Vênus, e assim por diante. Todos esses esquemas dentro do sistema solar estão conectados uns aos outros no tempo e no espaço. Hoje, o nosso esquema terrestre está atualmente no 4º globo da 4ª cadeia, bem no meio de sua evolução. Agora está no 25º globo, ou encarnação de um total de 49 globos em esquema da Terra. O período do globo dura 4,32 bilhões de anos. O sistema solar como um todo é considerado o ponto médio de sua evolução, mas em uma escala muito menor, cerca de 155 trilhões de anos. Muitos estudiosos modernos descrevem os ciclos yugas como simbólicos, mas também são literais quando vão medir o tempo. A lei da periodicidade é basicamente a ciência dos ciclos. Elas ocorrem em períodos de tempo e se repetem em diferentes termos da espiral evolutiva. Existem ciclos dos raios, dos planetas, do zodíaco, de precessão do zodíaco a cada 25.920 anos. Os ciclos yuga da tradição hindu são baseados no ciclo de precessão dos acontecimentos do Sol com o zodíaco. Assim, temos um ciclo de 2100 a 60 anos do processamento do Sol através de Aquário. Se multiplicarmos o ciclo de 2160 por 2, teremos 4320, que de acordo com Helena Blavatsky é o número mágico que podemos usar para calcular alguns destes ciclos chamados yugas. O que você vê é uma representação simples dos 4 yugas que compõem o Maha Yuga ou Grande Roda. Os yugas menores ou rodas menores são rodas dentro de rodas. Os yugas acima descrevem os 4 yugas da atual 5ª raça raiz, que começou há quase 4 milhões de anos atrás. O início com Satya Yuga, rodando no sentido horário pelos yugas menores, para terminar no Kali Yuga, que teve início a cerca do ano 3000 a.C. Para que a humanidade evoluísse até atingir o desenvolvimento físico e mental, foram necessários os Aeons. Já imaginaram quanto tempo levou para que a humanidade se desenvolvesse? Você realmente acredita na teoria da evolução de Darwin e em tudo que a ciência e suas autoridades dizem? Mas como considerar um tempo maior, já que a nossa própria história esconde os maiores mistérios de nossa existência? Quando olhamos as tradições mais antigas do mundo, encontramos o calendário Tamil hindu, chamado de Tirukanda Pachanga. Ele marca o início da nossa evolução humana há cerca de 18,6 milhões de anos. Estes ciclos nos retornam a trilhões de anos. Nos documentos da civilização maia, versa em milhares de milhões de anos. Mas tudo isso seriam meras fantasias, símbolos, interpretação literal ou exagero? É evidente que há absurdo em alguns ciclos, no entanto, a ciência atual concorda sobre a existência de grandes ciclos. Carl Sagan, o notável cientista, já dizia que a religião hindu é a única das grandes fés do mundo que se dedica à ideia de que o próprio universo está sujeito a um número imenso, mesmo infinito, de mortes e renascimentos.
É a única religião em que seus documentos, as escalas de tempo, estão alinhadas com a ciência e correspondendo às da cosmologia científica moderna. Nossa história antiga, a sabedoria de várias culturas, parte de nossa memória racial que podemos explorar, reconhecer e entender antes de simplesmente negar. Os estudiosos deveriam aprender a aplicação da lei dos ciclos para aumentar seus conhecimentos. Todos os ciclos acontecem em graus no espaço do tempo. Os menores correspondem às 7 raças raízes e os grandes períodos abrangem os globos e cadeias. A humanidade se perdeu pelo desconhecimento. Nossa verdadeira origem foi distorcida, criando apenas teorias. A ignorância mata o conhecimento sobre a finalidade de nossa alma. Retirar os véus é revelar os grandes segredos. Há diversos pontos de discordância entre a ciência secreta e a moderna, mas existem pontos de concordância com os grandes ciclos. No entanto, para justificar o nascimento da civilização, a ciência moderna se vale de grandes espaços de tempo, como de 3000 a.C. até os 18,5 milhões de anos. Para eles, há 65 milhões de anos houveram os dinossauros. Mas de acordo com a doutrina secreta, a extinção dos répteis foi há cerca de 20 milhões de anos atrás. Há 500 anos atrás, a humanidade acreditava que a Terra fosse plana e o Sol orbitava em volta dela. Graças ao astrônomo Copérnico, nosso pensamento não é mais medieval. Em tudo existe um tempo de vida e um ciclo no qual podemos determinar a vida dos seres humanos, planetas, sistemas solares, galáxias, raças, civilizações e nações. Os ciclos esotéricos são baseados na precessão astronômica da Terra e na sua órbita em torno do Sol. São necessários 2160 anos para que o Sol precesse através de um signo do zodíaco. É a partir deste ciclo que são medidos todos os ciclos maiores. Nesta tabela simplificada, temos à direita a cronologia aceita pela ciência e à esquerda a cronologia das ciências secretas. Os números estão em milhões de anos. É grande a diferença, que só será dirimida quando houver uma compreensão maior dos processos de datação da Terra. Já nesta tabela, o ciclo astronômico de 2160 anos é a base para todos os ciclos maiores. 12 ciclos criam um ano platônico de 20.920 anos. À medida que avançamos, podemos ver como esses yugas compõem matematicamente os Maha Yuga e os Manvantaras ou Rondas, e com isso conseguimos entender o dia de Brahma, que descreve os tempos para os períodos de uma encarnação. Para cada globo de encarnação terrena, há 7 ciclos principais de evolução, também chamados de rondas. As rondas são compostas por 2 ciclos cada, chamados Manvantaras, que são 14 no total. As rondas são ciclos em que a vida dos espíritos humanos encarnam através de um esquema planetário nas suas cadeias e globos. Isso acontece com mônadas espirituais de todos os reinos, desde o mineral até o humano, assim como no reino das almas. Mas qual o objetivo das mônadas espirituais entrarem em uma viagem tão longa por todos os reinos? O objetivo é o crescimento e evolução do planeta para alcançar o chamado planeta sagrado. E há consequências para o sistema solar e sua própria evolução. Todos os reinos são o toque do Criador para que unidos sejamos uma consciência apenas, mais elevada. Vamos recapitular. As rondas são ciclos de tempo em que os vários grupos de mônadas atravessam o globo e a cadeia de um determinado esquema. As rondas estendem-se por um período de 617 milhões de anos e são compostos por 2 Manvantaras, cada um com cerca de 308 milhões de anos. Para cada grande ciclo, existem 7 raças raízes e dentro de cada uma há mais 7 sub-raças. No total, são 49 raças raízes em cada período global. Assim como temos 49 globos no esquema planetário,
temos 49 raças raízes em um período global. As rondas e as raças raízes fornecem ao nosso logos da Terra, o nosso corpo físico, para vivermos a experiência da encarnação. As almas humanas são as células de luz dentro desse grande corpo de Deus. Dentro de cada raça raiz, há 7 sub-raças, que dentro dessas, há 7 ramos raciais. No total, são 343 raças, cada qual em seus ciclos diversificando os seres humanos. Uma raça raiz é um desenvolvimento programado de consciência em que um determinado arquétipo é criado pelo chamado Manu das raças. As várias civilizações são desenvolvidas para um período determinado para aquela raça, assim como as sub-raças e os ramos raciais, diversificando mais ainda as possibilidades de encarnação. As encarnações são as folhas da árvore da vida. As folhas da árvore caem, elas vêm e vão, assim como as encarnações de várias nações. Como os períodos são muito longos, as raças se desenvolvem conjuntamente, mas cada uma em sua realidade. Um bom exemplo é pensar no tempo e na evolução como se fosse uma espiral. Por volta de 150 milhões de anos, as raças raízes começaram. Se trata do ciclo chamado de quarta ronda. Das 7, as 2 primeiras estavam no reino eterno, isto é, não tinham forma humana. Aos poucos ganharam forma física. Quando chegou na metade do tempo da terceira raça, eles evoluíram. Estes foram os habitantes de Lemúria. Naquele tempo eram gigantescos, não tinham mente, eram animais e foram diminuindo de tamanho quando ganharam a mente. Isso aconteceu quando, no meio da evolução da terceira raça raiz, chegaram os Senhores da Chama. Esses seres divinos, poderosos, deram aos lemurianos a centelha da mente. Assim, os gigantes lemurianos, que possuíam apenas instinto animal, agora tinham mente. Esses seres são frutos de uma evolução dentro do esquema terrestre chamado Cadeia de Vênus. São chamados de Senhores da Chama ou Kumaras. No total, chegaram 105 Kumaras e com eles uma poderosa tempestade destruiu a maior parte do reino animal, os dinossauros e também os seres humanos. A humanidade, ao perceber a centelha mental implantada pelos Kumaras, teve seu lado animal morto. Com isso, tiveram de encarnar em novos corpos físicos. Esse acontecimento se chama processo de individualização, que teve início por volta de 21,6 milhões de anos e durou cerca de 3 milhões de anos. Esse período compreende o terceiro ramo da raça racial, da terceira sub-raça, da terceira raça raiz de Lemúria, que se expressa como 3.3.3. Ao longo dos 3 milhões de anos, os grupos de almas receberam a ajuda dos guias para que suas faíscas se tornassem chamas. Quando ainda eram faíscas, isto é, não tinham mente, os lemurianos geravam vida por eles mesmos, porque eram hermafroditas. Ao final dos 3 milhões de anos, na quinta sub-raça de Lemúria, agora com a centelha da mente, homem e mulher começaram a se reproduzir como nos dias de hoje. Essa separação dos sexos podemos ver representado no mito de Adão e Eva no paraíso. O ato de comer a maçã é nada mais que o ganho da consciência, isto é, quando passam a compreender o bem e o mal. É quando a humanidade perde a consciência instintiva do reino animal e passa para o mental, o que a doutrina secreta chama de período de individualização. A simbologia da história bíblica precisa ser estudada e explicada. Há grandes devaneios. Vejamos a linha do tempo que corresponde aos eventos dessa sub-raça em Lemúria. Com a missão cumprida, os Senhores da Chama voltaram à evolução de Vênus dentro do esquema terrestre. Na Terra ficaram 7 Kumaras que têm como líder Sanat Kumara ou Melquisedeque, conhecido como Vigilante ou Ancião dos Dias. É ele quem governa a humanidade até que o último ser humano alcance a libertação. Foi ele quem fundou o Centro Planetário de Shambhala. Na tabela,
vimos que a fundação de Shambhala coincidiu com a individualização humana. O ser cujo corpo é nosso planeta utiliza as raças humanas como forma de expressão. Por isso, somos inseparados da divindade. Vejamos a cronologia das raças e raças raízes. Havia gigantes na Terra em Lemúria e antes da primeira destruição de Atlântida. Os gigantes estão representados nas estátuas da Ilha de Páscoa, que chegam a quase 10 metros de altura, quase do tamanho dos dinossauros. A ciência moderna põe em dúvida sua existência por falta de evidências físicas, como ossadas ou esqueletos. Os cataclismos que deram fim à Atlântida e à Lemúria incumbiram de apagar as evidências que estão sob as areias e dentro dos oceanos. A mesma ciência moderna que descarta a ideia que os seres humanos diminuíram de tamanho. Mesmo em um período de milhões de anos, exatamente em paralelo com o reino dos répteis. Os antigos titãs, os lendários ciclopes monstros de um olho só, pertenciam à quarta raça raiz atlante. Eles apareceram em várias tradições, como nos Puranas hindus e nos mitos gregos. Homens grandes e com força descomunal, que usavam para se defender dos monstros gigantescos nos tempos antigos. Em Atlântida foram descritos como gigantes imponentes de uma beleza e força divina. Os gigantes de Lemúria e de Atlântida construíram grandes estruturas. Usaram sua força para levantar pedras enormes, embora tivessem tecnologias à sua disposição. As estátuas de Bamiwan no Afeganistão foram criadas durante o dilúvio atlântico, quando os adeptos iniciados de Atlântida se refugiaram nas montanhas da Ásia Central. Elas têm 5 tamanhos diferentes, representando a altura das 5 raças raízes, com seus estágios iniciais, seu desenvolvimento físico e quando diminuíram. Lemúria e Atlântida portavam tecnologias baseadas no som que permitiam criar um vácuo para levantar toneladas de blocos de pedra, levar por muitos quilômetros e a lugares como Stonehenge. E muitos ainda acreditam que evoluímos dos macacos, porque não pensam, não pesquisam, não estudam. Os macacos, para a doutrina secreta, são chamados de cabeça estreitas, porque foram um subproduto da evolução humana, algo que deu errado em Lemúria. De acordo com a doutrina secreta, alguns seres humanos acasalaram com os animais em Lemúria. Foi uma ligação não natural e não planejada, porque eram hermafroditas. Criaram monstros híbridos que foram os antepassados dos nossos macacos modernos. Durante o processo de individualização, alguns grupos de almas decidiram não encarnar, porque achavam seus novos corpos muito grosseiros. E foram eles que causaram essa anomalia evolutiva, o chamado pecado do sem-mente. Diante do acasalamento com os animais, os guias celestes estelerizaram alguns grupos de alma, a fim de interromper o processo, já que não fazia parte do plano divino. Na escola, aprendemos que os humanos evoluíram dos macacos entre 5 a 10 mil anos. No entanto, a humanidade é bem mais antiga. Lemúria tinha uma grande extensão. O continente principal estendia-se de Madagascar a oeste, incluindo a Índia, compreendendo a Austrália e a Indonésia, cruzando todo o Oceano Pacífico, abrangendo a Ilha de Páscoa, Havaí e parte das Américas. No início, Lemúria recebeu orientação de seres divinos emanados das esferas celestiais superiores. Esses seres foram os que deram orientações sobre construção, agricultura, pesca e linguagem. Os momentos e as grandes obras foram eternizados para relembrar suas visitas. Eles surgiram a cada 26 mil anos, no início de cada ano platônico ou ciclo de precessão e início do outro ciclo. Na antiga Caldeia, eram chamados de Cabiri ou Cabarim, o que significa a medida do céu. Seriam esses seres os famosos alienígenas que irão nos visitar? Ou já estão aqui? Será que os diversos avistamentos de OVNIs podem indicar que o tempo está próximo? Em todas as culturas, há presença de seres mais avançados que ajudaram a humanidade. Em Lemúria, os primeiros Kumaras ensinaram a construção e a agricultura aos Cabiri. E a cada 26 mil anos acontecia um novo retorno e um novo impulso para cada ciclo. A tecnologia avançada se deve aos seres avançados.
Os mestres da sabedoria e os adeptos de Shambhala possuem o conhecimento secreto das antigas tecnologias para a construção das pirâmides, lasers e aparelhos de voo e antigravidade. Todas essas tecnologias foram dadas à humanidade pelos mestres, cujas origens podem ir além dos sistemas como as Pleiades, Órion ou Sírius. No entanto, a humanidade usou de maneira errada e perderam esses dons divinos. A raça humana hoje é orientada pelos adeptos secretos, não por esses seres divinos, já que existe o livre-arbítrio para cada qual definir seu próprio destino. O governo intraterreno interage e regula a presença dos visitantes extraterrestres. As antigas civilizações conseguiam expressar da melhor maneira os segredos internos do que é a humanidade atual. A origem extraterrestre são alvo de especulação e diversos pontos de vista. Isso se deve porque a diversidade dos fenômenos, em sua maioria, são gerados pelo próprio planeta devido à lei de causa e efeito e às leis que governam a vida na Terra. Hoje começamos a recuperar alguns desses presentes perdidos por causa do nosso próprio desenvolvimento mental, que evoluiu desde então. Os grandes mestres devem observar a humanidade prontos a interferir caso os abusos do passado voltem a acontecer. Atlântida de Platão é uma fonte importante da sabedoria sem idade. As tradições maia e egípcia terão um papel importante até a próxima sexta raça raiz. O reaparecimento dos mestres da sabedoria desde os tempos da Atlântida acontecerá às vésperas do ciclo aquariano. É o período que haverá iniciação espiritual em massa e a consciência estará muito desperta, que hoje está numa volta mais elevada da espiral evolutiva e da individualização da humanidade, que ocorreu na Lemúria Antiga, quando foi estabelecido o centro planetário conhecido como Shambhala. É muito provável que este posto avançado e original de Shambhala tenha sido no Brasil ou na região do Lago Titicaca, atravessando o Peru e a Bolívia. Os seres infantis nos tempos de Lemúria e dos primeiros dias de Atlântida devem ter aprendido por meio dos símbolos e métodos. Eram métodos que para nós podem ser estranhos até que ocorreu uma grande mudança e foi aberta a porta da iniciação. O objetivo era conseguir a percepção do reino do Deus interior. Tudo isso exigia um período de tempo muito longo. Com a chegada da centelha da mente, os gigantes, pouco refinados e desajeitados, foram evoluindo, mas muito lentamente. Tivemos a coordenação do corpo etérico e do corpo físico na quinta sub-raça da raça raiz lemuriana. Concluiu-se o período de individualização, a separação dos sexos e, por fim, a humanidade passou a se reproduzir como conhecemos hoje. Quase imediatamente a isso, surgiu a quarta raça raiz atlântica, evoluindo paralelamente com Lemúria ao longo dos milhões de anos. Os Atlantes evoluíram para a visão com os dois olhos, substituindo o olho que tudo vê dos lemurianos. Alguns seres tinham 3 olhos e 4 braços. Ao longo dos milhões de anos de evolução, a quarta raça raiz atlântica alcançou a maior expressão das suas primeiras sub-raças. O olho que tudo vê no topo da cabeça retrocedeu para o cérebro e hoje está localizado na glândula pineal. Ter a visão com os 2 olhos representava o desenvolvimento da mente. A história antiga da queda é simplesmente a queda na matéria das almas humanas. A queda da graça foi a recusa do grupo de almas em encarnar, como falamos do pecado do sem-mente. Milhares de anos após a separação dos sexos, a visão espiritual enfraqueceu. O terceiro olho foi se petrificando e rapidamente desapareceu. Para acelerar a evolução, os mestres e os adeptos de Shambhala inseriram a ciência da iniciação, já que o nosso esquema terrestre estava atrasado no ciclo anterior da cadeia lunar. A Terra tem hoje 2 grupos principais de almas, um da cadeia lunar e outro na terrestre. As almas da cadeia lunar são muito mais desenvolvidas na sua capacidade mental e espiritual. Contudo, houve uma rápida aceleração das almas da cadeia terrestre em nossa quinta raça raiz atual, que o mental alcançou sua apoteose. A consciência nos tempos de Atlântida não estava completamente evoluída.
Os guias da raça a despertaram de maneira artificial. Entre si lutaram e se acasalaram. Neste tempo, tinha o terceiro olho receberam dos guias dádivas tecnológicas. No entanto, abusaram dos poderes e caíram em desgraça, e tudo fugiu ao controle. Com os roubos, o uso da magia sexual e da magia obscura, os guias hierárquicos obrigaram a humanidade a fazer uma escolha. E foram poucos que desenvolveram a função mental. E diante desta evolução de parte dos Atlantes, aconteceu a separação entre a luz e a matéria. Por isso é dito que Buda e Krishna foram iniciados num determinado Aham nos tempos Atlantes. Eram os iniciados mais avançados daquele tempo. Na metade do período da civilização atlântica, no quarto ramo racial, quarta sub-raça dessa quarta raça raiz, aconteceu que o egoísmo e o materialismo geraram uma grande crise. Os vigilantes, os líderes e reis das nações marcaram sua posição para que a humanidade escolhesse o caminho da luz ou das trevas. Esse ultimato originou um conflito atlântico, como descreve o Mahabharata. A doutrina secreta afirma que existiram dois grupos mistos compostos por integrantes de Lemúria e de Atlântida. O primeiro grupo foi iniciado na doutrina divina. O segundo era composto por médiuns privilegiados, porque nasceram com visão ilimitada e conseguiam saber tudo de maneira instantânea. E por isso não lutavam e também não se esforçavam para obter conhecimento. O primeiro grupo seguiu o caminho traçado pelos guias e conseguiam diferenciar o bem e o mal. O segundo decidiu acompanhar de maneira cega as sugestões do grande e invisível rei Tevetá, que não tinha qualquer sabedoria. A influência maligna do rei trouxe à raça Atlante os magos negros, seres voltados ao lado material que exercem uma poderosa influência na humanidade. Os dois grupos representam a eterna luta entre o bem e o mal, a luz contra as trevas. Esses acontecimentos se deram no período de tempo do ciclo Kali Yuga, da quarta raça raiz Atlante. Mortes e destruição marcaram o fim da quarta raça e o início da quinta raça Atlante, a quinta raça raiz. No épico hindu do Mahabharata, temos o primeiro grande conflito em Atlântida, a luta do materialismo versus as forças da luz. Os filhos do rei Pandu foram os iniciados em fase de crescimento da raça seguinte. Arjuna é um dos personagens mais conhecidos que colaborou com Krishna. Os irmãos Pandu foram a linha de frente da raça Atlante, destinados a serem os protótipos da nova quinta raça raiz, também chamada de raça ariana. Em sânscrito, Arya significa nobre e não a palavra racista distorcida. Era o fim de Kali Yuga, da quarta raça, período de morte e destruição para Satya Yuga, a Idade do Ouro, o início da quinta raça raiz. Esta tabela mostra que o ano de 3102 a.C. foi o início da Kali Yuga para a quinta raça raiz e que esse ciclo continuará durante mais 427 mil anos. Mahabharata não deve ser interpretado levando em consideração a cronologia cristã, que é limitada, até porque não existia. Foi o rei Yudhishthira que viveu no ano de 3102 a.C., irmão de Arjuna, que simbolicamente inaugurou a era Kali Yuga. Seu nome está associado ao grande dilúvio e ao primeiro afundamento de Atlântida, por volta de 4 milhões de anos, após o término da Grande Guerra. Os escritos mais antigos apontam que parte da guerra do Mahabharata aconteceu com aeronaves conhecidas como Vimanas, os OVNIs da antiguidade. Se trata da mesma tecnologia da construção das pirâmides, entre outras dadas de presentes pelos antigos mestres ou guias. De acordo com a doutrina secreta, Atlântida afundou após a guerra, engolindo o planeta há 4 milhões de anos.
Foi o período que aconteceu a segunda grande crise na história da humanidade, após a crise da individualização nos tempos de Lemúria. E foi neste tempo que Sanat Kumara, Melquisedeque, o rei do mundo, liberou a energia de Shambhala. Na Bíblia existe Noé e sua história do dilúvio universal. Tanto Noé quanto o dilúvio são encontrados em várias tradições anteriores à configuração da Bíblia, porque é uma história simbólica e alegórica. Na Bíblia se chama Noé, para os hindus Niwa, para os andinos se chama Nok. Noé foi um Manu hindu, também chamado de Manu Vaivasvata. Foi ele quem guiou a nova quinta raça raiz em crescimento. Os Manus são seres altamente evoluídos que definem o arquétipo do destino de uma raça. O reinado do Manu Noé aconteceu com o fim da quarta raça raiz Atlante e a emergente quinta raça raiz. A conhecida história de Noé é simbólica, mas também é alegórica e literal. Os animais colocados em pares na arca são literais e alegóricos, porque também se referem ao restante dos seres humanos que se dispersaram pelo planeta. Eles estavam tão apegados aos seus hábitos antigos que, como disse um adepto, foram salvos apesar de não quererem. A doutrina secreta considera os 10 Manus hindus e os patriarcas judeus de forma equivalente. Noé foi o 11º patriarca equivalente ao Manu Vaivasvata da tradição hindu. As histórias encontradas nas tradições, na Bíblia e nas mitologias de todo o planeta são semelhantes. Uma arca construída por um ser reuniu 2 animais de cada espécie, navegou por mares sombrios e conseguiu salvá-los. O dilúvio também aparece em Atlântida, que engoliu a maior parte do planeta, deixando para trás apenas os topos das montanhas, onde poucos sobreviventes viveram. A história da arca é uma alegoria sobre como os seres humanos e animais foram resgatados. Este ser, chamado Noé, levou todos os sobreviventes de volta para um local nos Himalaias, onde criou uma nova raça ao longo dos milhões de anos. Por volta de 1 milhão de anos, surge a primeira sub-raça da quinta raça raiz que chegou da Índia. Se trata da Satya Yuga, na Idade do Ouro da raça Hindu, onde existiu uma civilização de nível muito elevada com uma consciência igualmente elevada. A mesma lenda temos na América do Sul com Nuak, onde também resgatou os sobreviventes da humanidade. Com indígenas peruanos e com os Aimaras, as histórias são semelhantes à dos tibetanos. Os diversos sobreviventes de sub-raças e ramos raciais que foram salvos por Noé se refugiaram no topo das montanhas altas que cobriam o planeta. Ao longo dos milhões de anos, a fusão deu vida à primeira sub-raça hindu da quinta raça raiz. No entanto, a civilização hindu para a ciência surgiu por volta de 2500 a.C. e não há 1 milhão de anos. Assim como a Atlântida afundou 3 vezes, ao longo de 4 milhões de anos, para a ciência, houve apenas uma inundação em Atlântida, relatada por Platão. Vejamos as sub-raças que surgiram durante a quinta raça raiz. A sub-raça hindu é a primeira sub-raça, o berço de todas as raças e nações ocidentais. Foi durante a Idade do Ouro, ou Satya Yuga, da Índia, por volta de 1 milhão de anos que os mais elevados representantes da humanidade encarnaram. Todas as sub-raças ocidentais derivam da primeira sub-raça hindu que se manifestou onde conhecemos hoje como Índia. A segunda sub-raça constituída foram os egípcios e os maias. A terceira sub-raça é a semita. A quarta sub-raça são os celtas e os latinos. A quinta sub-raça constituída pelas teutônica, germânica e anglo-saxônica. A sub-raça hindu é a base de todas as raças ocidentais. A maioria das línguas derivam da sua raiz comum, o sânscrito. As sub-raças seguintes surgiram com um intervalo de cerca de 200 mil anos. De acordo com a sabedoria das idades, a língua mais antiga é o Senzar, a antiga língua dos deuses. Depois veio o sânscrito. O sânscrito é a língua antiga dos hindus. O Senzar é a língua dos deuses, com pelo menos 1 milhão de anos. Por isso, acredita-se que provavelmente foi a língua dos adeptos nos tempos atlantes. É uma língua simbólica, espiritual.
Conforme a doutrina secreta, a origem dos egípcios e dos maias remontam a algo em torno de 860 mil anos, mais antigo do que aponta a ciência moderna. As duas se originaram de uma parte submersa ao sul da Índia, o antigo Tamil Nadu, do qual Sri Lanka é o seu remanescente. Com o segundo afundamento de Atlântida, eles viajaram chegando à Etiópia, depois a Guatemala. Por isso, ambas civilizações se parecem tanto, desde os costumes e rituais até pirâmides e astronomia. No entanto, a sua origem remonta muitos anos até a história de Atlântida. O segundo grande dilúvio ocorreu por volta de 860 mil anos atrás, no início da segunda sub-raça da quinta raça raiz. Ao longo dos milhares de anos, os egípcios seguiram ao longo do Nilo e os maias chegaram a Guatemala. Por isso, existem muitas palavras na língua maia que são semelhantes às palavras do idioma usado no Sri Lanka. O segundo dilúvio Atlante pôs fim à vida de muitos gigantes e com ele seus poderes mágicos. O terceiro dilúvio ocorreu por volta de 270 mil anos. O último dilúvio foi o quarto e ocorreu há cerca de 11.600 anos. Este dilúvio afundou a ilha de Poseidones, que restou para além do Estreito de Gibraltar, as chamadas Colunas de Hércules. Na tela estão os 4 principais ciclos yugas desta quinta raça raiz. Vemos as idades como eram conhecidas na Grécia, com as durações dos ciclos e seus respectivos manus, os arquétipos divinos da raça. Um ser chamado Azura Maia está associado aos maias, a fonte dos conhecimentos mais ocultos sobre astronomia, astrologia e ciclos. O Egito é o guardião das tradições dos mistérios do mundo ao longo dos milênios. Eles guardam as incríveis tecnologias das pirâmides, a astronomia que já existiam desde o período Atlântico, por volta de pelo menos 3,4 milhões de anos. Os primeiros registros astronômicos da história universal surgiram na terceira sub-raça da quarta raça raiz. A ciência secreta demonstra que os polos se inverteram 3 vezes, desde que foram estabelecidos os primeiros cálculos zodiacais no Egito. Para a tradição ocultista, os polos se invertem a cada 1.080.000 anos. No Stonehenge, se vê registros arcaicos dos iniciados da segunda sub-raça da quinta raça raiz, que foram de uma terra a outra, a fim de supervisionar a construção dos menires e domens, os zodíacos colossais construídos em pedra. As construções na Europa e o Stonehenge são muito mais antigas do que se especula, remontando 860 mil anos. Conforme suas características, podem ter sido erguidas em parte com força bruta dos gigantes daquela raça. Sem os gigantes para mover rochas colossais, Stonehenge e outras construções ciclópicas não existiriam. Se não existisse algo que chamamos de magia, jamais ouviríamos tantos testemunhos de pedras falantes e oraculares. A palavra magia é a ciência secreta. Além da força dos gigantes, havia tecnologias como a ciência do som para erguer as estruturas. Os monumentos foram erguidos graças à capacidade que os primeiros construtores tinham para criar o vácuo através do som, anulando a força da gravidade e utilizando-a para seus próprios propósitos. Este fato é corroborado em diversas partes do mundo. Há inúmeras histórias de sacerdotes que levantavam pesos enormes usando mantras ou cantos harmoniosos. Assim, o poder do som também foi usado para destruir, conforme o conto bíblico de Jericó, porém, outra história que vem dos Atlantes. Quando as trombetas soaram 7 vezes e depois circundaram ritmicamente, as muralhas de Jericó se colapsaram. O poder do som era usado tanto no nível físico quanto emocional, e em sua maioria para fins egoístas e materialistas. Isso só foi possível graças ao conhecimento secreto dos mestres na ciência do som que dominaram seus efeitos criativos e destrutivos.
Os vestígios megalíticos são fundamentais para unir os pontos de nossa história e ter o elo perdido da humanidade frente a todas as civilizações que apareceram e desapareceram. Os grandes espaços de tempo e os ciclos são pontos fundamentais a serem debatidos. Se os nossos antepassados conheciam o ciclo de precessão de 25.920 anos, provavelmente estudaram ou viveram isso em algum momento. Os caldeus preservaram registros astronômicos em inscrições feitas em telhas de barro ao longo de 720 mil anos, conforme Plínio, o antigo historiador romano, escreveu. Os sacerdotes babilônicos também preservaram referências a monumentos que remontavam 470 mil anos, conforme escreveu Cícero, o estadista e filósofo romano. Simplício, o filósofo neoplatônico que viveu no século VI d.C., escreveu que os egípcios mantiveram observações e registros astronômicos dos últimos 630 mil anos. Há inúmeros exemplos de historiadores e filósofos que vão além de Pitágoras e Platão. Qual a razão de vários pesquisadores e filósofos que tinham grande prestígio inventar esses números? E inventariam números, inclusive uns dos outros? Para a ciência moderna é mais fácil ignorar os dados, propondo teorias duvidosas sem ao menos estudar o passado, como sistemas de medição de tempo hindu e maia, com seus grandes períodos ou ciclos de tempo, conforme as tradições do Oriente chamam. Datam a história sem estudar a história antiga. Como consequência disso, temos a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos e o surgimento da civilização entre 5 e 10 mil anos atrás. Por isso, teorias como a da geologia cataclísmica e a do deslizamento da crosta terrestre foram apresentadas nos últimos 100 anos ou mais. A geologia cataclísmica afirma que as camadas geológicas foram comprimidas devido aos cataclismos, atribuindo a elas apenas alguns milhares de anos, quando na verdade tem milhões. Esta teoria está em oposição direta com a aceita chamada uniformitarismo. Se trata do conceito de que a superfície da Terra foi moldada por processos graduais como a erosão e por mudanças pequenas e repentinas, como terremotos e inundações. Será que a verdade não está escondida no meio do caminho entre as duas teorias? Os cataclismos acontecem regularmente por intermédio das rondas, dos manvantaras, dos yugas e se manifestam provocando destruições pela água, fogo ou vento. E são criados por acontecimentos cíclicos associados à atração gravitacional exercida pelo Sol e a Lua sobre a Terra, assim como outros fatores. Ao longo dos milênios têm ocorrido cataclismos geológicos que moldaram a evolução do planeta. Nesse meio termo temos a cronologia da sabedoria das idades, considerando o surgimento dos humanos primitivos ocorrido há 20 milhões de anos, perto da extinção dos dinossauros. Para a doutrina secreta, o período Cretáceo aconteceu há 16 milhões de anos, combinando com a datação dos achados arqueológicos de pegadas humanas fossilizadas. Podemos entender a camada externa da Terra como a casca de uma laranja, que se moveu cerca de 3.218 km, como aponta a teoria do deslizamento da crosta terrestre. Essa ideia nasce da teoria continental, uma vez que considera a existência de um supercontinente antigo chamado Pangeia. Era um grande aglomerado de terra que unia os continentes que aos poucos se afastaram. Com cataclismos, os continentes se fragmentam ou afundam. Alguns emergem dos fundos dos oceanos, contrariando a teoria científica da Pangeia. Para a doutrina secreta é o contrário. Os continentes afundaram sobre a crosta terrestre para depois voltarem a emergir. Dessa forma, quando a humanidade passar da atual 5ª sub-raça para a 6ª sub-raça, veremos o ressurgimento desses continentes a partir da crosta terrestre. Eles sairão dos oceanos criando novos, e os outros continentes afundarão. Assim como aconteceu em Lemúria e em Atlântida, que afundaram diversas vezes e reapareceram com civilizações renovadas.
Como consequência das futuras perturbações geológicas, como terremotos, inundações e erupções vulcânicas, acontecerão afundamentos e depois ressurgimentos, porém de forma diferente das anteriores. O único fator ocasional por trás desses períodos de renovação do planeta tem sido a variação da rotação da Terra sobre o seu eixo, causada pela atração magnética do Sol e da Lua. Como consequência, a velocidade de rotação diminuiu, fazendo com que as águas fluíssem na direção das massas polares, submergindo, enquanto emergiam terras novas nas regiões equatoriais. Assim, essas influências periódicas do Sol e da Lua achatam o globo em torno do Equador, provocando depressões em alguns lugares e dilatações em outros. O aumento do volume ocorre em direção aos polos, por isso surgem terras renovadas, sobrepondo-se às mais antigas. Estas ocorrências não são aleatórias e estão descritas na ciência dos ciclos. É um padrão universal que age no tempo determinado, em harmonia e concordância com a lei do karma. A sabedoria das idades aponta que ao longo dos milhares de anos, 4 foram os episódios que mudaram toda a configuração do planeta. Elas têm o mesmo modus operandi. Oceanos que engoliram continentes e, posteriormente, grandes cadeias de montanhas se elevaram e com elas surgindo outras e novas terras. Isso se deve porque a cada grande ciclo de 1.080.000 anos, os polos terrestres se invertem e com eles acontece uma grande revolução física ou revolução física completa da humanidade. A mudança dos polos acontece na direção do Equador, ao passo que as regiões tropicais se movem na direção dos polos. De acordo com a doutrina secreta, nos encontramos no fim de um desses ciclos, já que nos aproximamos da transição, e com ele um novo episódio evolutivo entre a quinta e sexta raça raiz. Durante esse período, por volta de 1 milhão de anos, essas alterações climáticas acontecem, e com elas os terremotos, os cataclismos e as diversas perturbações que chegam ao fim em 25.000 anos. Em todo o período da história humana, jamais se viu os polos magnéticos se movimentarem tão rapidamente quanto o do Polo Norte em direção à Rússia. Ao final da mudança magnética, conforme intervalos de inclinação de eixos, se inicia a sexta raça raiz. De acordo com a sabedoria das idades, o ponto central de Atlântida tinha sua concentração, onde hoje se localizam os Estados Unidos da América. Essa é a razão pela qual os índios norte-americanos são remanescentes das últimas sub-raças da quarta raça raiz Atlante. Por isso, muitos rituais, práticas e costumes são tão semelhantes da dos tibetanos. A sabedoria sem idade aponta ainda que suas origens vêm de Noé, uma vez que transportou sobreviventes do dilúvio para diferentes partes do mundo, após 40 dias e 40 noites de chuva sobre o planeta. Há 900.000 anos, Atlântida era um mundo imenso com continentes e ilhas. Hoje está afundado sob o Oceano Atlântico. Platão, o filósofo, descreve o modelo de uma cidade atlante que serve de referência para as outras ao redor do globo, cujos vestígios foram descobertos em vários locais e continentes. Houve guerras ao longo de 1 milhão de anos entre as sub-raças da quinta raça raiz com as sub-raças remanescentes atlantes, e só depois evoluíram. Uma nuda terceira sub-raça da quinta raça raiz foi Abraão, o pai fundador dos povos judeu, árabe e afegão. Um personagem na história de Abraão foi Ismael, que representou o fator problemático da consciência atlante. Notem que as 3 principais raças raízes e as crises da humanidade são refletidas nos numerais 3.3.3, 4.4.4 e 5.5.5, representando a raça raiz, a sub-raça e os ramos raciais. Os 3 períodos nesta tabela são as 3 iniciações ou as 3 expansões da consciência. Eles representam um controle sobre o corpo físico, emocional e mental ao longo das 3 raças raízes decorridas. Também representam as 3 liberações de energia espiritual de Shambhala.
Segundo a sabedoria das idades, os Estados Unidos têm um papel fundamental. Eles agirão como uma ponte entre as últimas sub-raças da quinta raça e o início da sexta raça raiz, que a princípio se situará no Brasil. Os Estados Unidos é multifacetado, isto é, tem diversas raças: a negra, a branca, a morena e a amarela. Nos próximos 25 mil anos, a sexta raça surgirá na América do Sul. Ela é a mistura de todas as raças, prevalecendo a dos morenos, salvo raras exceções que manterão seus próprios arquétipos e cores particulares. Isto é, a sexta raça raiz será a mistura de toda a humanidade, algo que nunca aconteceu na história do planeta. E de acordo com a sabedoria das idades, esse redespertar acontecerá justamente na zona central da América do Sul, ou melhor, no Brasil. Conforme a sabedoria das idades, a humanidade hoje está em posição semelhante à que vivemos nos tempos de Atlântida, no período de transição da quarta para a quinta raça raiz. Naquele tempo, a humanidade deveria decidir pelo caminho da luz ou permanecer no caminho do materialismo, que culminou em uma grande guerra na época. Hoje estamos na transição para a sexta raça raiz, a ponto de fazer uma nova escolha, conforme aponta a doutrina esotérica. A sabedoria sem idade considera as duas guerras mundiais como uma só guerra. Elas são a repetição do antigo conflito registrado no Mahabharata, onde os chamados Senhores da Face Obscura lutaram contra os Senhores da Face da Luz. Da mesma forma que são uma repetição da Guerra Atlante. A terceira fase é uma nova guerra, isto é, a Terceira Guerra Mundial. Para a doutrina secreta, a Terceira Guerra já acontece em grande escala, mas no plano espiritual. A Terceira Guerra já acontece no plano mental e a vemos nas ideias e nas ideologias. Ela poderá chegar ao plano físico da mesma forma como aconteceu nas Primeiras e Segundas Guerras Mundiais. Isso porque a humanidade deve fazer uma escolha pelo caminho da luz ou pelo materialismo, uma vez que os materialistas nos últimos tempos já definiram sua posição. A solução para o eterno conflito sempre se deu pela força bruta, isto é, pelas guerras, e o resultado sempre foi trágico. É um perigo real apontado pela sabedoria das idades, porque os impactos crescentes em Shambhala recairão sobre a humanidade, o que antes era filtrado pela hierarquia. O planeta está atrasado em sua evolução, mesmo tendo recebido a energia poderosa de Shambhala. Ainda assim, as tecnologias perdidas da Atlântida começam a ressurgir nos dias de hoje, vistas desde a Segunda Guerra Mundial com os avistamentos dos OVNIs. O planeta começa a repetir o passado. A luta entre as forças da luz e da matéria acontece no plano mental, até que a humanidade encontre seu caminho em direção ao ciclo aquariano. É quando um novo avatar irá retornar para caminhar novamente entre os homens. No Oriente é conhecido como Maitreya e no Ocidente como Cristo. Para os adeptos da doutrina secreta, as forças do materialismo sabem disso e lutam para que as forças da luz não se manifestem. Embora muitos já tenham se liberto desse controle, a maioria do planeta ainda é controlado pelas forças do materialismo. Curiosamente, nas últimas 5 décadas, os maias ganharam destaque no pensamento popular. Isso se deve porque o centro galáctico se alinhará. É o fim e o início de 2 ciclos de precessão, o que dá lugar ao ciclo ou roda maior de Aquário, coincidindo com outro ciclo bem mais conhecido de 2160 anos, também de Aquário, na roda menor. A sabedoria sem idade aponta que é uma oportunidade única, 2 ciclos aquarianos. Um novo ciclo de precessão levará a humanidade para a sexta raça raiz daqui a cerca de 25 mil anos. Para os antigos maias e outros ligados à sabedoria secreta, essas mudanças ocorrerão nos próximos 100 anos. Embora a humanidade os veja como desastres naturais comuns, para a sabedoria das idades, são algo naturalmente cíclicos, acompanhados de alterações na consciência de uma raça para outra, surgindo um novo continente e uma nova raça. Desta forma,
partes da América do Sul podem afundar e outras formações geológicas mais antigas podem emergir do mar. De acordo com os maias, o ancião dos dias ou senhor do mundo reassumirá seu papel de velador da sexta raça raiz. Seria o redespertar de Shambhala. A antiga base maia na Guatemala, a consciência gerada é a ponte entre a América do Norte com sua consciência europeia sintetizada e a futura sexta raça raiz na América do Sul. A América Central foi o elo entre muitas culturas dos oceanos Pacífico e Atlântico ao longo dos milhares de anos. De acordo com a doutrina esotérica, Shambhala não existe de maneira física, somente espiritual, e seu foco está em uma de suas partes localizadas na Mongólia, onde hoje se encontra o deserto de Gobi. A localização original de Shambhala nos tempos de Lemúria foi na América do Sul, e mais tarde, um de seus braços estava ligado aos maias na Guatemala. A humanidade terá agora um ciclo completo, porque o foco em Shambhala mudará mais uma vez para a América do Sul. E a sabedoria oculta aponta que durante este período, a Grã-Bretanha irá afundar e grande parte da Califórnia desaparecerá. Muitas terras serão varridas pelos cataclismos, continentes irão desaparecer, outros surgirão num grande desastre natural. Isso dará fim à quinta raça e iniciará a sexta raça raiz. De acordo com ciclos naturais, a elevação e o afundamento dos continentes nunca pararam. A América do Sul elevou-se cerca de 4 metros. As ilhas britânicas afundaram por 4 vezes e novamente voltaram e foram repovoadas. Nos últimos 6.000 anos, as costas da Suécia, Dinamarca e Noruega subiram entre 60 e 182 metros. Na Escócia existem praias acima do nível do mar, na orla da costeira, formadas por amontoados de recifes, agora erodidos pelas ondas. O norte da Europa sobe acima do nível do mar, e na América do Sul, as águas das praias passam de 1.600 quilômetros a 60 e 396 metros acima do nível do mar. A configuração da Terra e dos humanos se transforma, a consciência permanece e avança rumo à evolução da alma, à libertação individual, grupal, racial, nacional ou global. De acordo com a sabedoria das idades, a sexta raça raiz terá a intuição desenvolvida com virtudes do coração e das relações humanas corretas. É quando o planeta irá reaver algumas das tecnologias perdidas de Atlântida, criar novas formas de música e arte, compreender a natureza da alma, da reencarnação e do seu verdadeiro lugar na história. O ciclo aquariano será uma era da ciência do esoterismo e do exoterismo, onde as leis espirituais e universais estarão alinhadas com as leis da Terra. É o início, um período de paz da nova Satya Yuga ou Idade do Ouro. A sexta sub-raça representa uma síntese de todas as raças ocidentais e orientais, particularmente nos Estados Unidos. Reparem que no diagrama triangular, o denominador comum é a energia, do segundo raio de amor-sabedoria, como o raio da alma da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e o raio da personalidade do Brasil. Na próxima raça não haverá apenas a intuição ou consciência búdica, o objetivo evolutivo, mas também a expressão do coração amoroso. A natureza da alma é o relacionamento. O desafio para a humanidade é demonstrar as relações humanas corretas, sendo uma das chaves do iminente ciclo aquariano. A sabedoria das idades, a sabedoria sem idade, a Gupta Vidya, a doutrina esotérica ou doutrina secreta, pretende dar uma nova perspectiva da história da humanidade com as devidas cronologias, desenvolvimento da consciência humana através das raças raízes do passado, presente e futuro. A alma humana, a evolução da consciência a partir deste período de individualização nos tempos lemurianos, através das raças atlantes, de todo o karma que foi criado e que novamente retorna e precisa ser conhecido.
Somente assim a humanidade estará capacitada para a chegada da sexta raça raiz. A possibilidade de descobrir e compreender a origem da alma humana e de sua linhagem divina é urgente, já que, para a sabedoria sem idade, estamos diante de um portal para a iluminação planetária sobre um ou o maior dos mistérios da vida.